Oi, tudo bem? Vamos a mais um vídeo de crochê tunisiano. Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer o ponto tricô, tá? As partes da aula 1 que eu vou precisar repetir, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida em como colocar a linha, como fazer a carreira da volta e como fazer o arremate, o ideal é que você assista a aula 1, tá? É importantíssimo isso, porque nesse vídeo eu vou focar mais nesse ponto tricô, tá bom? Então, eu fiz aqui uma amostra com 20 correntinhas, tá? E eu vou colocar 20 pontos na minha agulha. Então, a gente entra, né, na correntinha e puxa o ponto. E o meu amiguinho Milk marcando presença no vídeo, né? Então, em cada correntinha, você vai puxando a linha e deixando os pontos na agulha. É importantíssimo que os pontos fiquem frouxos, tá? O crochê tunisiano não é igual ao crochê tradicional, que o ponto apertadinho é o mais valorizado, é o mais uniforme, tá? O crochê tunisiano, ele tem que ficar com ponto frouxinho. E isso é uma grande batalha para mim, porque eu tenho um ponto de crochê bem apertado. Então, tá vendo? É só colocar a agulha na correntinha, isso eu já expliquei na aula 1, né? Puxar o fio do novelo e vai deixando o fio, os pontos na agulha, parecido com o tricô, né? Esse crochê tunisiano, a ponta da agulha é igual a um crochê normal, crochê tradicional, mas o tamanho da agulha é de tricô. E esse esquema de botando o fio na agulha também é parecido com tricô, né? Então, eu vou terminar de colocar os pontos na minha agulha e já volto. Então, já coloquei aqui os pontos na minha agulha. Vocês têm que tomar cuidado quando terminar essa primeira montagem, para ver se vocês têm realmente a quantidade de pontos que vocês imaginaram, né? Então, eu fiz 20 correntinhas, eu queria ter 20 pontos na minha agulha, tá bom? Aí, uma dica, né? Quando você faz isso, você acaba tendo que usar aquela laçada inicial para fazer os 20 pontos, o ponto total, né? Se você não quiser usar aquela laçada inicial, você faz uma correntinha a mais aqui, né? Que é 20 pontos, faz 21 correntinhas, que aí você não precisa usar a laçada inicial. Eu usei, né? Mas eu também não sou muito fã de usar a laçada inicial, não. Mas nesse caso eu uso. Mas se não quiser usar, é só fazer uma correntinha a mais antes, tá? Então, como todo trabalho de crochê tunisiano, você tem que fazer a carreira de volta, que é sempre igual, tá? Faz uma correntinha, puxa só de um fio e depois vai puxando de 2 em 2, sem apertar o ponto, tá? Deixar a laçada bem frouxinha, tá bom? Então, como isso eu também já ensinei, né, lá no vídeo da aula 1, eu vou adiantar o meu trabalho aqui, ok? Então, terminei a minha carreira de volta, né? E concluí só com um pontinho na agulha. Agora sim, nós vamos entrar no ponto novo, tá? Que é o ponto tricô, ok? Então, para subir sempre a primeira carreira do tunisiano, você faz uma correntinha, né? A ideia do ponto tricô é a linha ficar sempre para frente. Então, vamos ver como é que é, ó. Linha na frente da agulha. Insere a agulha naquele fio vertical.
passa de novo a linha para frente. Então, a linha tem que estar sempre na frente. Aí, agora sim, puxa o fio do novelo e deixa o ponto na agulha, tá? Tem que ficar uma argolinha aqui, tá vendo? Assim, no ponto. Entenderam? Então, linha sempre na frente. Ó, linha na frente da agulha. Insere a agulha no fio vertical. Linha na frente, de novo. E aí, puxa o fio do novelo e deixa na agulha. Ok? Então, é sempre assim. A linha tem que estar sempre na frente. De novo. Linha na frente da agulha. Insere a agulha no fio vertical. Linha na frente do trabalho. Puxa o fio do novelo e deixa na agulha. Vou fazer mais alguns com vocês, ó. Fio na frente da agulha. Insere a agulha no fio vertical da carreira anterior. Linha na frente do trabalho. Puxa o fio do novelo e deixa o ponto na agulha. Ele vai formando essas argolinhas aqui, tá vendo? Então, vou fazer mais um com vocês, tá? Ó, linha na frente da agulha. Passa a agulha no fio vertical. Linha na frente do trabalho e puxa o fio do novelo, deixando o ponto na agulha. Tudo sempre frouxinho, ó, tá vendo? Como é que tá frouxo? É que o milk aqui, pronto, agora ele pegou a agulha. O milk aqui fica um pouco complicado o meu trabalho, né? Mas olha só, tá vendo como é que tem um espaçozinho aqui? Então, o fio tem que ficar, o ponto tem que ficar frouxinho na agulha mesmo, tá bom? Então, só para relembrar, já que eu falei alguma coisa no meio, vou fazer mais uma vez então, olha. Fio na frente da agulha, insere a agulha no fio vertical, linha na frente do trabalho, puxa o fio do novelo e deixa o ponto na agulha, ok? Então, eu vou terminar a minha carreira, já volto. Então, fiz aqui os meus 20 pontos de ponto tricô e é assim que fica a carreira, com essas argolinhas aqui embaixo. A volta é aquele esquema igualzinho, né? Você puxa só uma argolinha para fazer uma correntinha do lado. Opa, quase que foram duas. Ok? E aí, vai puxando de 2 em 2. Como eu ensinei na aula 1. Como eu ensinei na aula 1, você puxa de 2 em 2, mantendo o fio bem frouxinho, tá? Então, eu já ensinei isso na aula 1, eu vou terminar e vou adiantar aqui o meu trabalho. Terminei a minha carreira de volta e agora eu vou fazer mais uma carreirinha do ponto tricô com vocês, tá? Então, sempre para subir a primeira carreira, você tem que fazer uma correntinha. E aí é aquela história, né? Fio na frente da agulha, passa a agulha no fio vertical, passa a linha para frente do trabalho e aí puxa o ponto, o fio do novelo e deixa o ponto na agulha. Por isso que é importante o ponto do crochê tunisiano ficar bem frouxinho, porque senão fica muito difícil você achar esses fios verticais aqui da frente, tá? Então, vou fazer mais um com vocês. Fio na frente da agulha, insere a agulha no fio vertical, passa a agulha para frente, passa a linha, né, para frente do trabalho, e aí puxa o fio do novelo e deixa a linha na agulha. Linha na frente da agulha, insere a agulha no fio vertical, linha na frente do trabalho, puxa o fio do novelo e deixa
Ai, não tá entrando. E deixo o ponto na agulha, tá bom? Então, eu vou fazer umas 5 carreirinhas na minha amostra para vocês poderem ver o resultado final, tá bom? Então, eu vou adiantar o meu trabalho. Gente, esse meu relógio agora é muito legal. Ele me avisa a hora que eu tenho que beber água. Aí eu tô aqui trabalhando, fazendo vídeo, e aí ele tá me dizendo que agora às 3 horas da tarde eu tenho que beber água. Então eu vou dar uma paradinha no meu trabalho e vou beber água, ok? Tchau, tchau. Bem, então eu fiz aqui 5 carreiras e agora nós vamos fazer o arremate, tá? Para terminar a nossa amostra. Então, isso eu também já expliquei na primeira aula, mas vou fazer um pouquinho aqui com vocês. Então, uma correntinha, né, para subir a carreira, puxa o fio de baixo, o fio vertical, e aí puxa os 2 pontos juntos. Entra com a agulha no fio vertical, dá uma esticada nele, puxa o fio do novelo pelos 2 pontos, ok? E vai fazendo assim até o final, tá? Insere a agulha no fio vertical, dá uma puxada e aí puxa pelos 2 pontos. E aí isso é bom porque vai formando uma correntinha em cima também. Então, você vai ter correntinhas de todos os lados. E aí, se você quiser terminar com um biquinho de crochê tradicional, vai ficar bem fácil porque já tem a base de correntinhas, como eu expliquei na aula 1. Então, vou terminar o meu arremate e já volto. Então, terminei a minha amostrinha, né? Esse aqui é o ponto tricô do crochê tunisiano. Esse é o lado direito. Esse aqui é o lado avesso. O lado avesso fica parecendo correntinhas assim, né? Achei bem legal o lado avesso também, tá vendo? Que formam tipo correntinhas. Mas esse aqui que é o lado direito do ponto tricô, tá? Então, eu queria mostrar para vocês, se vocês estão assistindo esse vídeo dessas amostras, mas vocês não têm ainda a agulha do crochê tunisiano, não tem problema, vocês podem estudar essas aulas com a agulha de crochê normal, porque a gente só está botando 20, aqui no caso eu botei 22 pontos na agulha, tá? Então, para você poder estudar os pontos do crochê tunisiano, para fazer essas amostrinhas, você já pode ir fazendo com a sua agulha tradicional, tá? Para você não perder tempo. Porque, pelo menos aqui no Rio, é um pouquinho difícil de encontrar essa agulha de crochê tunisiano. As que eu encontrei foram por acaso numa queima de estoque até de um armarinho. Então, tá vendo? Olha, eu tô fazendo com uma agulha tradicional. Então, se para estudar esses pontos, para treinar esses pontos do crochê tunisiano, você quiser ir fazendo com a sua própria agulha de crochê normal, pode. Aí não vai perdendo tempo, né? Já vai treinando os pontos, já vai fazendo. Que aí quando você encontrar a sua agulha de crochê tunisiano para você comprar, você já está com prática nos pontos. Então, tá vendo? Olha, eu coloquei os pontos na agulha, tô fazendo a carreira de volta sem dificuldade, tá vendo? Porque é um ponto pequenininho, é um trabalho pequenininho, né? 20 pontinhos só. Então, cabe, né? Na agulha de crochê tradicional. E aí você já pode ir treinando, né? Esses pontos. E quando você encontrar a sua agulha, você já vai estar com bastante prática,
tá vendo? Fiz tudo com a agulha tradicional, né? Aí também sobe uma carreira, se for fazer aquele ponto palito, tal, puxa o fio e deixa, né? O pontinho simples, né? Que eu ensinei na aula 1. Tudo com a agulha tradicional, tá vendo? Então, você não ter a agulha de crochê tunisiano, para aprender a fazer os pontos, não importa, tá? Você pode fazer os pontos, essas amostras, né, de 20 pontos só, você pode fazer na sua agulha de crochê normal, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Com o tempo, eu vou fazendo mais amostras de outros pontos de crochê tunisiano, tá bom? Então, tchau, tchau, gente, e até a próxima.